Então, depois de algumas discussões, neste vídeo vamos entrar no cálculo 1 propriamente dito. E vamos começar com a noção intuitiva de limite. Bem, para estudar a noção intuitiva de limite, vamos imaginar então que eu desenvolvi um controlador de velocidades. O que é que esse controlador de velocidades faz? O objetivo dele nada mais é do que não permitir que a velocidade ultrapasse um valor que eu defini preliminarmente. Por exemplo, eu posso não querer que o meu automóvel ultrapasse a velocidade de 80 km por hora. Então, como é que esse controlador vai funcionar? Vamos imaginar que eu esteja, claro que é um controlador fictício, certo? Então, vamos imaginar que eu estou a 40 e o que é que esse controlador vai fazer? Nesse instante t igual a 0, em que eu estou a 40, ele vai sempre permitir que eu alcance, num primeiro momento, metade do que falta para 80. Portanto, de 40 para 80 falta 40, metade de 40 é 20, ele me permite que eu atinja a velocidade de 60 km por hora. E assim sucessivamente. Portanto, no instante t igual a 2, ele permite que eu vá a 70. No instante t igual a 3, permite que eu vá a 75. No instante t igual a 4, a 77,5. Em t igual a 5, 78,75. E a pergunta é, quando é que a velocidade será igual a 80? É claro que a resposta é nunca. Por quê? Porque sempre vai faltar alguma coisa. Então, no instante t igual a n suficientemente grande, eu tenho alguma coisa do tipo do que está no slide, é 79,999, etc. Tá certo? Então, à medida que o tempo passa, a velocidade vai se aproximando cada vez mais de 80, mas ela nunca vai ser igual a 80. Então, é exatamente essa a noção que eu tenho que ter na minha cabeça de limite de uma variável. Se eu digo que v, no caso aqui, a velocidade tende para 80, o que é que eu vou entender? Ah, então a velocidade está se aproximando cada vez mais de 80. Está crescendo, crescendo, crescendo. Neste caso, está crescendo, crescendo, crescendo. Ela poderia também oscilar. E está se aproximando sempre, sempre, sempre de 80. Mas ela nunca vai ser igual a 80. Então essa é a noção intuitiva que eu tenho que ter na minha cabeça de limite de uma variável. Então, depois que a gente viu a noção intuitiva, vejamos então, embora esse não seja o foco do nosso curso, ficar apresentando a toda hora definições teóricas e tal, o curso é essencialmente prático, mas neste momento vale a pena a gente ver a definição de limite de uma variável, porque ela concorda com a noção intuitiva que acabamos de ver. Então, o número constante A. Então, já começa aqui, o limite de uma variável tem que ser um número constante, um número real, não pode ser um número abstrato. Então, este número constante A chama-se limite da grandeza variável x, se para todo número positivo arbitrariamente pequeno, epsilon, se pode indicar um valor da variável x, tal que todos os seus valores consequentes, ou seja, os posteriores, verifiquem a desigualdade módulo de x menos a menor do que epsilon. Então, neste caso, eu digo que x tende a A ou que o limite de x é igual a A. Vou traduzir isto à luz do exemplo anterior. Então, no exemplo anterior, eu tinha esta tabela aqui. Então, o que eu quero dizer? Imagine que eu fixei o meu epsilon em 0,01.
existe um valor de V tal que, a partir deste valor, todos os valores posteriores da velocidade satisfaçam a desigualdade V menos 80 menor do que 0,01? É claro que sim. Por quê? Porque se a velocidade está sempre aumentando e se aproximando indefinidamente de 80, significa que as diferenças de V para 80 estão sempre diminuindo. Portanto, existe um valor de V a partir do qual o módulo de V menos 80 é menor do que 0,01. Portanto, todos os valores posteriores a este serão inferiores a 0,01. Ah, professor, e se nós dissermos que epsilon é 0,000001, não importa o número de zeros? Também, é claro, porque se a velocidade é a mesma explicação. Se a velocidade está aumentando sempre, então vai existir um ponto em que essas diferenças serão inferiores a este valor. Então a pergunta é, para qualquer valor de epsilon, por pequeno que seja, existe um valor de V a partir do qual V menos 80, o módulo de V menos 80, é menor do que epsilon? Se a resposta é sim, então eu posso dizer que o limite de V é 80. A mesma coisa vai acontecer com a definição de limite de uma função. Uma coisa parecida. Observando este gráfico, nós vemos que à medida que a variável x se aproxima de A, a variável y se aproxima de L. Ou seja, a função y igual a f de x tende para o limite L quando x tende a A, se para cada número positivo delta, por pequeno que seja, se pode indicar epsilon tal que, para todos os valores de x diferentes de A e que verifiquem a desigualdade módulo de x menos A menor do que epsilon, a desigualdade módulo de f de x menos L menor do que delta é satisfeita. Nestas circunstâncias, eu digo que o limite quando x tende a A de f de x é igual a L. Então, esta expressão que está marcada em vermelho, nós lemos dessa forma. O limite quando x tende a A de f de x é igual a L. Então, pessoal, apesar de termos visto duas definições bastante teóricas, o curso não será teórico. Mas nessa primeira aproximação é importante para a gente entender de uma vez por todas a noção do limite de uma variável e do limite de uma função. Então, o que está dito nesta definição é que quando x se aproxima de A, f se aproxima de L. E embora nós não vamos mais usar estas definições, porque o cálculo de limites a partir do nosso próximo vídeo já será feito de forma diferente, podemos ver rapidamente aqui um exemplo de como se demonstra que o limite de uma função é igual a um certo número constante. Então, se quisermos provar que o limite quando x tende a 1 de 3x mais 5 é igual a 8, o primeiro passo é admitir que isto é verdadeiro. Então, se o limite de 3x mais 5 é igual a 8 quando x tende a 1, então, para qualquer delta maior do que 0, pequeno, grande, qualquer um, o módulo de f de x menos 8 é menor do que delta. Isso significa que f de x se aproxima de 8, porque para qualquer delta, essa desigualdade é satisfeita, então significa que f de x está se aproximando de 8. Logo, se f de x é 3x mais 5,
Então, o módulo de 3x mais 5 menos 8 é menor do que delta. E eu vou fazendo as substituições e chego à conclusão que o módulo de x menos 1 é menor do que delta sobre 3. Eu faço esse delta sobre 3 igual a epsilon para ficar semelhante à minha definição. É o que está ali em azul no slide, certo? Portanto, se eu liguei epsilon a delta, então isso significa que sempre que eu aproximo x de 1, f de x vai se aproximar de 8. E neste caso, quando x tende a 1, de fato f de x tende a 8, que era o que queríamos demonstrar. Então essa é a última vez que nós vamos fazer uso de demonstrações desse tipo. Vamos fazer aqui e ali algumas outras pequenas coisas, mas o nosso curso, já a partir do próximo vídeo, será eminentemente prático.